Este capítulo será o último a tratar sobre a paixão de Cristo, fechando o ciclo de apócrifos sobre o tema. É verdade que estes evangelhos têm um tom elevado contra os judeus que pode ser perigoso, mas, provavelmente, eles simplesmente estejam mais relacionados com a defesa apologética do cristianismo em relação ao judaísmo e a outras religiões pagãs da época. A autoria de José de Arimateia é altamente improvável, considerando o consenso de que este é um evangelho tardio escrito mais de 400 anos depois da crucificação. Entretanto, vale lembrar que o personagem José de Arimateia está presente nos 4 evangelhos canônicos. Este evangelho foi escrito em grego e não é possível determinar, até o presente momento, a data de sua composição, ainda que se indica que talvez seja mais ou menos contemporâneo ao relatório de Pilatos, ou seja, entre os séculos 4 e 5. O manuscrito mais antigo disponível está datado do século 12. A palavra apócrifo vem do grego apócrifos, que significa oculto. Na literatura, o termo é comumente usado para designar aqueles livros que foram mantidos na clandestinidade e na bibliologia é utilizado para identificar as obras religiosas da igreja primitiva que carecem de autoridade canônica, ou seja, não era lido no culto público, porque não era considerada a palavra de Deus dada aos homens. Vale lembrar que o termo apócrifo não deve ser considerado pejorativo, já que o seu conteúdo pode conter verdades, sejam elas teológicas ou históricas. Os evangelhos apócrifos são textos escritos em diferentes épocas, sendo muitos deles pertencentes à igreja primitiva e outros já medievais. Esta série apresentará somente comentários, curiosidades e referências sobre estes textos, um guia para introduzir os temas e para despertar o interesse pelo aprofundamento do conhecimento sobre a história da salvação. Os textos integrais podem ser encontrados na internet gratuitamente e, para a série, foi lida a tradução do professor Frederico Lourenço, da Universidade de Coimbra, publicada em 2022. Narrativa de José de Arimateia. Este evangelho começa com o próprio José de Arimateia falando na primeira pessoa e identificando-se como aquele que pediu o corpo de Jesus a Pôncio Pilatos para dar-lhe sepultura.
Em seguida, ele faz crítica ao povo judeu quanto à sua desobediência a Deus, porque deposita neles a totalidade da culpa da condenação e morte de Cristo. Prosseguindo com a narrativa, José começa a contar que 7 dias antes da paixão de Cristo, foram enviados ao governador Pilatos 2 assaltantes de Jericó. O primeiro, Gestas, matou de maneira muito cruel alguns viajantes. O Evangelho descreve, com certos detalhes horrorosos que são comuns em livros históricos antigos, os atos de Gestas com essa caravana, e adiciona que ele nunca conheceu a Deus e que sempre foi um homem violento. Já as acusações contra Demas, que em outras traduções é chamado Dimas ou Dismas, são mais confusas. Era galileu, tinha uma estalagem onde explorava os ricos, mas fazia bem aos mendigos. José diz que ele tentou roubar a multidão de judeus, desnudou a filha de Caifás, que era sacerdotisa no santuário, e removeu o chamado depósito místico de Salomão, que estava no mesmo santuário. O que mais me chamou a atenção aqui é o crime contra a filha de Caifás, que o autor diz ser sacerdotisa do santuário. Me lembrou de Ana, a profetisa citada em Lucas capítulo 2, mas me despertou certa curiosidade o termo sacerdotisa no contexto de um santuário hebraico. Alguns comentaristas indicam que há uma ignorância colossal do autor quanto aos costumes judaicos da época neste evangelho. José de Arimateia continua seu relato, dizendo que Caifás e a multidão de judeus não estavam alegres com a chegada da comemoração da Páscoa, porque estavam tristes com o roubo ocorrido no santuário. Então eles chamam ao sobrinho de Caifás, chamado Judas Iscariotes. Sim, neste evangelho, o famoso Judas é parente de Caifás, mas não apenas isso. Aqui Judas não é um apóstolo sincero de Cristo, mas sim um espião infiltrado pelos judeus entre os discípulos. Judas sugere aos judeus que ele poderia acusar Jesus de ter roubado a relíquia, momento em que Nicodemos intervém na conversa e diz que não deveriam fazer isso, porque ele tinha as chaves do santuário e era um homem descrito aqui como verdadeiro, e sabia que a acusação era falsa. A filha de Caifás, agora identificada como profetisa e chamada Sara, grita dizendo que Jesus disse que destruiria o santuário, conforme registrado em Mateus 26, versículos 60 ao 61 e Marcos capítulo 14, versículos 57 e 58. O conselho, então, de comum acordo, prende Jesus. No dia seguinte, aqui descrito como o 4º dia da semana, Jesus é levado ao átrio de Caifás. Jesus então é questionado por Anás e Caifás sobre as acusações que pesam contra ele. Por que roubaste a nossa lei? Por que pregaste contra as promessas de Moisés e dos profetas? Por que queres destruir o templo de Salomão de um dia para o outro? E Jesus nada responde. Outro dos muitos erros históricos deste texto é descrever o templo como sendo de Salomão, já que, como sabemos, o templo originalmente construído por Salomão foi destruído por Nabucodonosor em 587 a.C. Passado o dito 4º dia, o povo passa a buscar a filha de Caifás para matá-la, já que a consideravam responsável pelo desaparecimento da relíquia.
Ela diz ao povo que devem matar a Jesus e que a relíquia aparecerá. Assim, a festa santa poderia ser celebrada. Sempre lembrando que a festa aqui citada é a Páscoa, o Pessach dos judeus. Anás e Caifás então chamam a Judas e lhe pagam dinheiro suficiente para que ele desse o falso testemunho de que Jesus havia roubado a relíquia e assim a filha de Caifás sairia ilesa. Judas aceita, com a condição de que o povo não saiba que ele fora instruído dessa maneira pelos sacerdotes. Jesus então é libertado. Sim, este evangelho talvez seja o que mais se distancie das narrativas dos canônicos e até mesmo das tradições cristãs. Na madrugada do quinto dia, Judas entra no santuário e questiona ao povo sobre o que ele ganharia em troca de entregar-lhes o chamado destruidor da lei e despojador dos profetas. O povo lhe diz que lhe daria 30 moedas, porque não sabiam que ele se referia a Jesus, porque muitos acreditavam nele. Judas leva as 30 moedas e, pela tarde, após ver a Jesus passeando pela rua, solicita o auxílio de soldados com espadas e paus para prender ao Cristo. Judas diz aos soldados que aquele a quem ele beijasse, esse seria o acusado e que a este deveriam prender. Aproximando-se de Jesus, Judas o beija e diz: "Salve, Rabi", e os soldados o prendem. O evangelho descreve que era à tarde do quinto dia, o que soa bastante diferente dos canônicos. Aqui não se fala que Jesus estava num jardim no Monte das Oliveiras e tampouco se cita outros discípulos acompanhando-o. José de Arimateia continua sua narrativa dizendo que os judeus, assim, na terceira pessoa, como se ele já não se visse como judeu, submeteram a Jesus a um interrogatório injusto e Jesus permaneceu calado. José acrescenta que ele e Nicodemos, temerosos, não participaram do interrogatório. Já na sexta-feira, depois de fazer outras coisas terríveis com Jesus, como descreve José, eles o entregam a Pilatos, que o condena à morte por crucificação. E Jesus é crucificado com os dois criminosos, Dimas à direita e Gestas à esquerda. Gestas passa a provocar e insultar Jesus, dizendo que se ele o tivesse encontrado antes, faria com ele as mesmas maldades que fez com outras pessoas durante sua vida. Afinal, ali ele via que Jesus não tinha poder sequer para salvar-se e agonizava como ele. Demas, na direção contrária, se arrepende profundamente de todos os seus pecados, confessando-os e suplicando a Jesus que o perdoe e que o receba em seu reino. O discurso de Demas é muito bonito e merece ser lido. Jesus, então, responde a Demas que eles, ainda hoje, estariam juntos no paraíso. Mas não, a resposta de Jesus não para aqui, que está igual ao canônico de Lucas, capítulo 23, versículo 43, mas continua. Jesus diz que os filhos de Abraão, Isaque e Jacó e Moisés serão atirados para a escuridão do exterior, onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus diz que somente ele, Demas, viria no seu reino até a sua segunda vinda, quando ele julgaria os que não professam o seu nome. Aqui está, uma vez mais,
claríssima a separação do judaísmo e cristianismo, já que Jesus se refere aqui aos judeus quando diz filhos de Abraão, Isaque, Jacó e Moisés. Curiosa também é a descrição que Jesus dá aos que não entram em seu reino. Não fala de um inferno, cuja imagem foi construída pelo imaginário popular através dos séculos, mas fala de um lugar exterior e escuro, onde há choro e ranger de dentes, como no canônico de Mateus, capítulo 8, versículos 11 e 12. Jesus continua seu discurso dizendo que veio ao mundo para salvar Adão, o primeiro a habitar o paraíso, e que de lá foi expulso, numa aparente associação do paraíso de Deus, o céu, ao Éden. Demas seria o primeiro a voltar a habitar o paraíso, vestido de um corpo imortal. Jesus então entrega seu espírito, aqui descrito detalhadamente. Na hora 9ª da sexta-feira, a terra ficou escura, houve terremotos, e caíram o santuário e o pináculo do templo. José de Arimateia diz que solicitou o corpo de Jesus e o sepultou em um sepulcro novo que nunca tinha sido usado. Sim, os judeus reutilizavam seus sepulcros, pois eles retiravam o corpo depois de um tempo e o guardavam em caixas chamadas ossuários, deixando o sepulcro livre para ser utilizado novamente. José também diz que do ladrão à direita, Demas, não se encontrou o corpo, e sobre o ladrão à esquerda, Gestas, seu corpo tinha o aspecto de uma serpente. No dia seguinte, os judeus ficam furiosos ao saber sobre o sepultamento e colocam José de Arimateia na prisão, em relato semelhante ao Evangelho de Nicodemos, tratado no episódio 7 desta série. Na 5ª hora da noite, Jesus aparece a José na prisão, acompanhado de Demas, e a prisão é tomada por uma forte luz e é içada pelos 4 cantos, sendo o lugar destruído. José se vê caminhando em direção à Galiléia com Jesus e Demas, que leva consigo uma carta na mão destinada a Jesus. Jesus se senta e lê a carta, que diz que os guardiões do paraíso se maravilharam ao ver a salvação divina materializada no corpo de Demas. Isso resumidamente, porque a carta tem uma redação muito poética que, tal qual todo este evangelho, merece ser lida. José de Arimateia, Demas e o próprio Cristo seguem em direção à Galiléia, quando Jesus se transfigura e passa a ser inteiramente luz, sendo servido por anjos. Os 3 passam os 3 dias seguintes juntos, sem a presença de nenhum dos apóstolos. No meio da festa dos pães ázimos, aparece João, que não reconhece o ladrão. Jesus então lhe responde que é o mesmo que foi crucificado com ele e que, agora, tornou-se herdeiro do paraíso. João suplica para ser também digno do paraíso, e o ladrão aparece para ele, agora em um corpo glorioso, descrito aqui como um rei em grande poder, vestindo a cruz. E ressoou a voz de uma multidão que diz: Chegaste ao lugar do paraíso, preparado para ti. Fomos incumbidos por quem te mandou para te servir, até o grande dia. Quando a voz termina de falar, José e o ladrão ficam invisíveis, e José se vê em sua casa, já sem ver a Jesus. José de Arimateia, então, conclui seu evangelho, dizendo que escreveu estas coisas que viu para que todos acreditem no crucificado Jesus Cristo e que não sirvam mais a lei de Moisés, e que assim possam ser herdeiros da vida eterna. E conclui dizendo que a Cristo compete a glória, poder, louvor e grandeza nos séculos dos séculos.
Repito, a defesa apologética do cristianismo aqui parece ser o centro, o objetivo deste evangelho. Sabendo que o cristianismo prevaleceu no Ocidente, mesmo com a grande população judaica que passou a viver na Europa desde a diáspora iniciada no ano 70, e que esse cristianismo prevaleceu com sua base totalmente apoiada nos textos canônicos, qual a necessidade de trazer para a Idade Média essa argumentação tão cheia de acontecimentos fantásticos e discrepantes? Honestamente, este texto me trouxe mais dúvidas sobre o contexto de sua composição. Há algo que estava acontecendo naquele momento, uma profunda disputa, talvez, sobre o significado da pregação e da própria vinda de Cristo à Terra. Talvez um questionamento sobre se este já deixou fundada sua igreja ou se tensionava uma reforma do judaísmo, ou mesmo uma nova religião, onde nem sequer poderíamos apequenar no termo religião, senão um convite a uma nova vida, onde todos os povos busquem a vivência em profundidade, em plenitude com Deus. São muitas perguntas e poucas respostas. E você, o que pensa? Você pode opinar nos comentários. Também deixaremos um link para que você possa ler este evangelho, que é bastante curto em sua totalidade. Agradeço a você que assistiu até aqui, neste que é o último capítulo deste ciclo de apócrifos sobre a paixão de Cristo. Os próximos capítulos serão sobre outros livros apócrifos de teor gnóstico e sobre ditos de Jesus. Este documentário não tem nenhuma intenção de polemizar o tema, até porque não existe motivo nenhum para fazê-lo. Por muito tempo, os apócrifos envolveram mais discussões a respeito de se devem ser lidos ou não do que a leitura e reflexão em si dos ditos livros. Eles são parte da história da Igreja e do cristianismo, tal qual os demais livros da Bíblia cristã, e neles encontramos as raízes de muitas tradições do cristianismo ao redor do mundo. Também é interessante lembrar que a Bíblia cristã difere nas muitas denominações cristãs, porque há diferenças entre a Bíblia ortodoxa, a católica e a protestante na quantidade de livros que está em cada cânon. Para compreender e refletir sobre os apócrifos, há que fazer o mesmo exercício que se faz para estudar a Bíblia e qualquer outro escrito histórico: entender a época, o lugar, a cultura, o idioma, em resumo, o contexto histórico. Há coisas que eram comuns há 100 anos e que hoje seriam inaceitáveis. Desta forma, é possível supor que ao falarmos de coisas que foram escritas há 2000 anos, o choque seria ainda mais forte, o que não é exclusividade da Bíblia ou da religião, mas sim da história. Assim que, no caso desta série, que tratará apenas dos evangelhos apócrifos, temos a oportunidade de consultar outras fontes sobre as pessoas que viveram com Cristo e também sobre o próprio, já que aqui é um fato que em nada difere dos evangelhos canônicos. Tudo o que foi escrito sobre Cristo foi escrito por pessoas que estavam ao seu redor e pelas comunidades fundadas por estas e outras pessoas. O próprio Jesus nada deixou escrito. E digo apenas os evangelhos apócrifos, porque há também livros do Velho Testamento e epístolas que são apócrifas. A curiosidade com os fatos da vida de Cristo e com as origens da religião e das tradições do cristianismo está presente nos mais diversos grupos de nossa sociedade. A série foi realizada com a intenção de satisfazer um pouco do interminável interesse por este que é, sem dúvida, o maior personagem histórico da humanidade.